Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 4, nós leremos alguns versos antes, versos já foram lidos na última mensagem, no domingo retrasado, mas nós vamos ler só para termos um contexto. Então você pode abrir em Atos 4, verso 18. Nós vamos ir até o verso 31. Lembrando que estamos aí retomando a nossa série Atos dos Apóstolos, e o tema de hoje é uma igreja cheia do Espírito. Atos 4, 18 diz assim, em diante: E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo, Pedro e João lhes disseram: Julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem quem se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, para que os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se, as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Uma citação do Salmo 2. Verso 27, pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizeste. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos que o Teu Espírito nos ajude a discernir a Tua palavra e a Tua vontade. Pai, é verdade que em grande medida, quando lemos a Tua palavra, na mesma proporção nós somos lidos por ela. A Tua palavra sonda também as nossas vidas, a Tua palavra ilumina os nossos caminhos. E nós cremos que o Teu Espírito tem essa habilidade particular, essa atribuição de ser o Espírito da verdade. Se os nossos olhos ainda continuam obscurecidos, turvos, se o nosso entendimento continua, ó Pai, resistente à Tua verdade, Pai, o que te pedimos hoje é que a Tua palavra penetre em nosso coração. E que o Teu Espírito habilite o nosso coração a Te amar mais, com mais intensidade, com mais vigor, ó Pai. Mostra as nossas vulnerabilidades para que possamos nos ver pobres, como realmente somos, para desejarmos a riqueza que Tu realmente és. Ajuda, Senhor, o Teu povo a discernir a Tua vontade.
Ilumina a tua igreja, Pai. Usa homens frágeis para comunicar a tua palavra, Pai, para que a tua glória seja evidente. Ajuda-nos, ó Deus. Suporta o teu povo com graça e misericórdia, Deus. E conduz a tua igreja ao conhecimento de quem tu és. Edifica o teu povo, anima o teu povo, Senhor, a ser generoso e a servir a partir dessa realidade. A realidade do Cristo vivo, que anima a tua igreja no espírito da ressurreição. É a oração do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós continuamos aí nessa saga apostólica, na aventura do time de Jesus, do movimento de Jesus, que começou ali com seus santos apóstolos, na primeira era da fé do mundo, o primeiro século da era cristã. Já sabemos bem, quem está acompanhando a série por aí, que Jesus obviamente já ressuscitou, Jesus já ascendeu aos céus, os discípulos, o time apostólico já foi escolhido, o dia de Pentecoste aconteceu, o Senhor derramou o seu Espírito sobre a igreja está animada, a igreja está inspirada no Cristo vivo, na ressurreição de Jesus. E ao olharmos para a missão da igreja, o que parece óbvio é que o próprio Cristo está ali presente na missão da igreja. Jesus, apesar de ter subido aos céus e intercedido junto ao Pai para que ele enviasse o Espírito da verdade, o Espírito do testemunho consolador, essa igreja animada nesse Espírito é a igreja que torna Cristo presente na história. Em cada uma das suas ações, em cada um dos seus ensinamentos, dos milagres operados por essa igreja, o que se percebe é que Jesus está de novo presente. Jesus está de novo presente na missão da igreja no mundo e nos mesmos lugares onde Jesus fora julgado, torturado, punido, a missão apostólica da igreja aparece dando testemunho de que ele está vivo. Que os poderes políticos, os poderes religiosos não puderam conter o triunfo de Jesus sobre a morte na sua ressurreição. Os discípulos, então, se tornam, como nós já vimos recorrentemente nessa série, verdadeiras testemunhas do Cristo ressuscitado. E vimos como testemunha algo importante. Os discípulos não são apenas testemunhas porque viram Jesus ensinando, viram Jesus curando enfermos, mas porque eles testemunharam a sua cruz e principalmente a sua ressurreição. Movidos por esse testemunho, que não é apenas um testemunho também ocular, mas um testemunho do próprio Espírito que animava os discípulos, eles começam a operar milagres que apontavam para essa realidade. Em um destes eventos, os discípulos estão indo ao monte do templo, Pedro e João, particularmente, e se deparam com um coxo de nascença que há 40 anos não sabia o que era andar. Na verdade, desde que nascer até a sua idade de 40 anos. E milagrosamente, esses discípulos dão ordem àquele coxo para que se levantasse e andasse, e de maneira extraordinária, ele entra no templo saltando, pulando, glorificando a Deus pelo grande milagre que lhe acometera. Mas veja que coisa fantástica. Na medida que esse coxo saltava, as pessoas ficavam maravilhadas, porque conheciam de velhas datas aquele coxo que era diariamente trazido por seus companheiros para mendigar ali na porta do templo. E agora aquele coxo está andando e de fato, pela primeira vez na sua vida. Como negar um milagre desse? Como negar que isso era um fato extraordinário? Como negar que isso era de fato um prodígio sem precedentes? O que acontecer aquele coxo que de maneira tão corriqueira, tão costumeira, vivia na porta daquele templo, daquele santuário, mendigando? O que ia acontecer a ele? Olha, os discípulos disseram para ele: fita os nossos olhos, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te, anda. E aquele coxo experimentou o seu milagre. Entretanto, os homens fitavam para os apóstolos como se eles fossem portadores de um poder inato. Como se eles tivessem algum tipo de habilidade mágica, algum tipo de poder natural, que pudesse animar os ossos daquele homem coxo. E de fato, os discípulos imediatamente
olham para aqueles que se maravilhavam e diziam: olha, por que vocês olham para nós com tal maravilhamento, como se de nós viesse tal poder? Como se tivéssemos algum recurso para fazer esse coxo andar, pois saibam que foi Jesus de Nazaré, aquele crucificado. Ele ressuscitou e foi ele que colocou esse coxo para andar. Que escândalo, que escândalo. Com toda a força política, com toda a força religiosa, com todos os recursos jurídicos, com todo o poder do império concentrado naquela cidade, ninguém conseguiu dar conta desse Jesus. Mesmo quando acharam que Jesus estava derrotado, crucificado, sepultado, silenciado e o seu movimento disperso, de novo esse nome corre pelas ruas de Jerusalém. De novo, o que acontecera para que Jesus de novo aparecesse nas ruas de Jerusalém, mas agora com o seu time apostólico? De novo Jesus volta a curar. De novo Jesus faz milagres e de novo Jesus anda redimindo e salvando as pessoas. Quero apenas lembrar os irmãos que fazer um paralelo agora entre os discípulos sendo conduzidos ao Sinédrio e Jesus sendo conduzido ao Sinédrio para ser crucificado é interessante. Irmãos, os discípulos, depois desse evento, e a população de Jerusalém fica impressionada com o fato, e diz o texto bíblico que algumas centenas ou algumas milhares de pessoas se converteram depois desse evento. Eles são de novo, meios de perturbação política em Jerusalém. E as autoridades, os anciãos do povo, os sacerdotes, os juízes de Israel se incomodam com aquele evento no pátio do templo. Imediatamente, eles se articulam para tentar coagir os discípulos e ameaçá-los para que se calassem e não falassem em nome desse tal Jesus de Nazaré. Os discípulos são explícitos, vocês viram aí nos versos 18 e 20, particularmente o verso 19 e 20. Eles perguntam então para as autoridades: julgai se é justo diante de Deus dar ouvido a vós e não a Deus? Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós estamos vendo e ouvindo. E diz o texto que essas autoridades insistiram em ameaças contra os discípulos. Verso 21, eles assim os ameaçaram ainda mais, não achando motivo para castigá-los, e soltaram-os por causa do povo. Por quê? Porque o povo estava maravilhado. O povo fora testemunho deste evento. Como que eles poderiam reprimir um movimento que beneficia um coxo de 40 anos na porta do templo? Isso era mais motivo ainda para o povo aderir em algum nível ao movimento de Jesus. Irmãos, lá no livro de Lucas, o primeiro volume dessa série dupla, né? Desse 2 volumes aí da palavra de Deus, o Evangelho de Lucas e Atos, já falamos aqui, é uma obra só, em 2 volumes. E Lucas capítulo 22, verso 66, Jesus está no mesmo tribunal que os discípulos estão aqui, o Sinédrio. O Sinédrio, gente, ou em hebraico Sanhedrin, era um tribunal religioso judaico composto aí por volta de 72 sábios judeus. Eram cadeiras eleitas entre o povo. E de tempos em tempos você tinha uma maioria, às vezes, farisaica, ou às vezes você tinha uma maioria de saduceus. Os saduceus eram uma classe religiosa, aristocrática, ligada aos sacerdotes do templo de Jerusalém. E nesse momento em que Jesus está sendo julgado, como também quando os apóstolos estão sendo coagidos, a maioria dos membros do Sinédrio eram representantes do sistema do templo, eram saduceus. E observe aí em Lucas 22, 66, que Jesus está prestes a ser julgado no Sinédrio, o primeiro lugar que ele passou, a primeira instância, porque Jesus depois é julgado pelos representantes do poder romano, por Pilatos. E observe que diz aí que quando amanheceu, porque Jesus tinha sido traído no Getsêmani de madrugada, e foi levado à casa do sacerdote, onde ele ficou preso, e quando amanheceu, juntou-se uma assembleia de anciãos do povo, de líderes do povo judeu, e os principais sacerdotes e escribas o conduziram até o Sinédrio. E no Sinédrio, Jesus então é questionado pelo chefe, pelo sumo sacerdote: se tu és o Cristo, dize-nos. Jesus então responde:
Olha, se eu disser para vocês quem eu sou, vocês não vão acreditar. Também se eu perguntar, de modo nenhum vocês vão me responder. Pois desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então disseram, está vendo? Então você é o Filho de Deus? E ele responde, vocês que estão dizendo. E clamaram pela segunda vez, olha, que necessidade mais nós temos, olha a palavra-chave, verso 71, que necessidade mais temos de testemunho? Palavra-chave, importante. Que necessidade mais nós temos de testemunho? Pois, porque nós mesmos ouvimos ele dizer com a sua própria boca. Jesus, ele resiste dizer claramente quem ele é. Jesus, de alguma maneira, sabe que quem tem que dar testemunho dele é o Pai. Ele disse isso em vários momentos. E ele preveu aos discípulos que Deus enviaria o Espírito do testemunho, que diria a respeito de quem ele é. Quase que numa pergunta irônica, o sacerdote disse, que necessidade mais temos de testemunho? Sim, eles teriam necessidade de mais testemunho. Só que o testemunho viria depois, no poder do Cristo ressuscitado e por meio desse time apostólico que Deus constituiria no poder do seu Espírito para fazer menção dele. E de novo, quem está no Sinédrio? Quem está no Sinédrio são os enviados de Jesus. A palavra apóstolo em grego, apóstolos, quer dizer emissário ou enviado. Então, os enviados de Jesus, os apóstolos de Jesus, estão agora diante do mesmo tribunal, por causa de um coxo que andara em nome daquele que tinha sido julgado, morto e sepultado. A única coisa que eles não sabiam é que Jesus está respondendo à pergunta sacerdotal. Mas Jesus agora está respondendo à pergunta sacerdotal por meio das testemunhas da sua ressurreição. O testemunho apostólico era uma evidência de quem Jesus era. E quem Jesus era? Jesus é Filho de Deus. E a prova de que ele é o Filho de Deus é que ele venceu a morte. E o triunfo de Jesus sobre a morte está sendo agora testemunhado diante do mesmo tribunal que o julgou. O mesmo tribunal. Autoridades políticas, autoridades religiosas, reunidas diante de Jesus agora, diante do seu time apostólico, para julgá-los. Mas tem um problema, meus irmãos. O problema é que quando Jesus venceu a morte, quando Jesus triunfou sobre a morte, ele estava, no final das contas, triunfando sobre os poderes que o julgaram. Não somente os poderes invisíveis, espirituais, por trás desses impérios iníquos, desses impérios pagãos anti-Deus, mas Jesus estava triunfando sobre todo o poder temporal, sobre todo o poder político humano. Jesus deixa claro para os discípulos, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Essa é a primeira frase de Jesus para os discípulos após a sua ressurreição. Todo o poder me foi dado. O problema, meus irmãos, é verdade que os discípulos são homens iletrados. Pelo menos essa é a acusação dos sacerdotes quando vem Pedro falando com tanta ousadia do Evangelho, no mesmo contexto em que alguns dias atrás, o mesmo Pedro estava se envergonhando e negando Cristo. Agora Pedro, no mesmo cenário, se levanta com ousadia fazendo menção de quem Cristo é. Olha aí o que está aí em Atos 4, no verso 8. Olha o que diz aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, esse a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é em seu nome, no Cristo ressuscitado, é que este está curado perante vós. E este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou assim a pedra angular. E não há salvação, atenção para isso, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
O mesmo Pedro que dizia, eu não sei quem é ele. O mesmo Pedro que no mesmo cenário, diante do mesmo tribunal, das ameaças do mesmo tribunal, dizia, não conheço ele. Está agora cheio do Espírito Santo, dando testemunho da realidade do Cristo ressuscitado. Irmãos, atenção para isso. A desobediência apostólica diante das autoridades religiosas e políticas de Israel, porque essa relação entre poder e religião em Israel eram intrincadas, eram misturadas. O Sinédrio não era meramente um tribunal religioso, também era um tribunal político, em grande medida. Observe que os discípulos são claros. Eles estão dispostos a obedecer a Jesus até as últimas consequências, mesmo que isso custe desobediência às autoridades políticas. Porque a grande verdade é que, desde o dia em que o Filho de Deus entrou na história, meu irmão, todos os poderes deste mundo que nós considerávamos absolutos se tornaram relativos diante dele. A grande verdade é que quando Cristo entrou na história e assumiu todo o poder, ou publicizou todo o poder de Deus e revelou quem Ele é, aquele que se liga a Jesus não consegue tratar nenhum poder político como sendo absoluto. Claro que cristãos respeitam autoridades constituídas por Deus, mas na medida que essas autoridades estão submetidas a quem Deus é, até o momento em que essas autoridades, elas não impõem sobre a população cristã regras ou ameaças que coloquem em risco aquele que é nosso soberano Senhor, a nossa fidelidade àquele que é o nosso soberano Senhor. Existe um teólogo público muito importante de Edimburgo, Oliver O'Donovan. Ele escreveu um livro chamado Desejado das Nações. E ele diz nesse livro que depois que Cristo entrou na história, ele compara a entrada de Cristo na história como um meteoro que atingiu o nosso planeta. Ele compara como os meteoros que você vê a marca, as crateras dos meteoros na Lua, é comparado às marcas que Cristo causou na história depois que ele entrou na história. Em termos políticos, meus irmãos, a gente está vendo esse cenário, em termos políticos, antes de Jesus, e O'Donovan é muito claro sobre isso, era inimaginável, isso era inconcebível, a gente imaginar uma sociedade em que os poderes que estão lá constituídos podem ser destituídos ou instituídos por voto popular. Isso era inimaginável. No Império Romano, quem que tinha poder de destituir o imperador, a não ser na força da conspiração ou por outros meios? Mas quem é que ousava imaginar que aquele imperador prestava algum tipo de satisfação pública? Quem podia imaginar que aqueles que detêm o poder precisam prestar conta pública no exercício do poder? Quem poderia imaginar uma sociedade com um sistema de controle, em que você controla a medida com que as pessoas estão usando os recursos públicos ou não? Muito daquilo que nós conhecemos como democracia na nossa cultura ocidental seria inimaginável se Jesus não chegasse para um time de 12 apóstolos e dissesse para eles, caso 11, porque um tinha morrido, dissesse para eles, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Essa frase, que parece simples, frase de efeito, parece uma frase de efeito para animar as pessoas, tinha um conteúdo político, meu irmão, sem precedentes. E observe, os discípulos podiam sair daquele momento, pegando em espadas, vamos fazer revolução. Não, os discípulos simplesmente anunciam um fato. Eles só estão anunciando um fato. Qual é o fato? Se Jesus ressuscitou e todo o poder está concentrado nele, nós não temos mais o que temer. Nós não temos que lutar uma luta que já foi vencida. Nós não temos que conspirar contra poderes que já estão derrotados. Nós não precisamos criar a esperança de que as nossas paixões políticas e os nossos ufanias, as nossas paixões, as nossas utopias religiosas ou políticas causam algum tipo de transformação no mundo, que já não esteja planejado, pautado no poder do próprio Cristo. Quando nós reconhecemos o poder político de Jesus, meus irmãos,
Nós diminuímos as expectativas políticas temporais. Nós acalmamos os nossos ânimos políticos, o nosso espírito zelote. Nós acalmamos. Acalmamos porque sabemos quem é que tem o controle sobre a história. Sabemos quem é que tem a regência e o domínio sobre qualquer poder constituído. Por isso os discípulos são claros. Por isso que eles são explícitos quanto à obediência que eles precisam prestar a alguém. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa afirmar as verdades de Deus do que ficarmos coagidos por causa de qualquer pressão política. Então, meus irmãos, os discípulos são movidos por uma realidade. A realidade e o fato é que Jesus ressuscitou. E pior, ele anda fazendo milagres nas ruas de Jerusalém. Jesus anda enchendo o seu time apostólico do Espírito, para que com coragem eles anunciem a boa nova. Quando os discípulos são então conduzidos, liberados, porque essas autoridades estavam com medo de prenderem esses discípulos e isso causar um efeito contrário, disso ser um tiro no pé. Porque imagina, um coxo está andando e você prende os caras que oraram para um coxo andar. Você está pedindo para ter um movimento em nome de Jesus dentro da cidade. Esse era o problema. Esse era o problema. E, de fato, o pouquinho que eles prenderam esses discípulos para coagi-los já foi suficiente para ter conversões em massa em Jerusalém. Então, eles soltaram os discípulos. O problema, meus irmãos, é que, como diz o Timothy Keller, é que cristãos não estão simplesmente defendendo um argumento irrefutável. Esse é o problema. Muita gente acha, o cristão está lutando para defender um argumento irrefutável. Não, meu irmão. Cristãos não estão simplesmente tentando convencer as pessoas com um argumento irrefutável. Cristãos anunciam uma pessoa irrefutável. Jesus é uma pessoa irrefutável. Jesus é uma pessoa que onde ele chega, ele tem poder de convencimento. O Espírito de Deus, quando move sua igreja para testemunhar, e a igreja quando dá testemunho de Jesus, quando você comunica o Evangelho para as pessoas, você fala da realidade transformadora de Jesus. Quem Jesus é, meu irmão, o maior parceiro nessa missão é o próprio Cristo no poder do Espírito. Deus sabe como dobrar um coração. E a gente tem provas incontestes disso, testemunhos inumeráveis, de que esse evangelho alcança das pessoas mais leigas, mais simples e letradas, aos mais cultos. Esse evangelho alcança uma pessoa que mora no interior, trabalhando no campo, cuidando do seu gado, até intelectuais das grandes universidades internacionais. A verdade, meus irmãos, é que existe algo de irrefutável na pessoa de Jesus. Tem alguma coisa concentrada em Jesus que faz com que joelhos se dobrem diante dele e reconheçam o seu poder. Mesmo que olhamos para ele, como diz o profeta, e não havia beleza nenhuma para que nos atraísse. Nós andamos, muita gente não dá crédito à sua pregação, muita gente resiste à sua mensagem, mas ao mesmo tempo que existe resistência, existem pessoas que simplesmente se colocam como frágeis diante dele. Independente do poder, independente da posição política, do dinheiro, se tem ou não tem. De alguma forma, Jesus aparece de forma tão transparente para pessoas que a gente não tem como dizer não para a sua aparição. Eles não podiam deixar de falar das coisas que eles viram e ouviram. Jesus é uma pessoa que incomoda. Jesus é uma pessoa que causa constrangimento aos poderes instituídos. Porque todo o poder político da época de Jesus, como hoje, estava concentrado naqueles que diziam ou arrogavam poder sobre a vida e sobre a morte. Mas se Jesus ressuscitou, que poder nós temos agora? Que poder nós temos agora se alguém saiu da tumba, se alguém superou o nosso julgamento? Gente, a ressurreição de Jesus era um certificado de fracasso político.
Era o testemunho de que o julgamento estava errado, que os procedimentos estavam errados, que a burocracia judaica e romana estavam erradas. Porque se o próprio Deus ressuscitou um punido por toda a estrutura religiosa e política da época, aquilo significava simplesmente: vocês estão falidos. E a reação da igreja diante da ameaça? Qual foi a reação da igreja? Atenção para isso, meus irmãos. A igreja diante da ameaça não é simplesmente uma igreja acovardada. Mas é curioso pensar que não é que a igreja e os cristãos eram super corajosos. Era isso que Jesus estava tentando ensinar para Pedro, e Pedro não entendia quando Pedro falou: não, Senhor, eu vou te defender. Pedro puxando a espada, cortando a orelha de Malco. Não era essa a questão. Jesus não estava interessado nos recursos naturais, imanentes, potenciais inatos dos discípulos para fazer o que ele tinha que fazer. Jesus queria pessoas pobres o suficientes para acolherem o poder e a graça que ele estava prestes a disponibilizar, para transformar cada discípulo pobre, vulnerável, em portador do testemunho da sua glória. Não era uma negociação. Não é que os discípulos eram pessoas ousadas, corajosas naturalmente. A negação de Pedro diz justamente o contrário. Diz que um pouquinho de pressão foi suficiente para que Pedro fraquejasse na sua tarefa. Qual foi a resposta da igreja? Vamos ser corajosos porque nós somos um povo valente? Não. Nós vamos orar. É assim que o povo de Deus encontra força, encontra recursos. Não é simplesmente ouvindo uma palestra de coach, uma palestra motivacional, que fica dizendo que você é fera, competente, você é extraordinário, você tem que despertar o poder latente da alma, despertar as forças interiores, porque tem um Deus adormecido dentro de você, tem que despertar o gigante que está dentro de você. E aí você fica tentando buscar recursos inerentes a você, inatos. Não, os discípulos são pobres. Os discípulos estão vulneráveis, os discípulos estão experimentados na sua fragilidade, na sua pouca capacidade. Em grande medida, cristãos, gente, são pessoas experimentadas no seu próprio fracasso. E por isso que cristãos oram. Cristãos oram porque eles descobrem que não são confiáveis, que não possuem recursos próprios. Os discípulos não eram pessoas extraordinárias naturalmente. Eles sabiam que precisavam orar. E diante das ameaças da classe sacerdotal, do time religioso, lá do tribunal religioso, o que eles fizeram? Simplesmente elevaram as suas vozes em oração. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a oração dos apóstolos. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que sabe orar como convém. Irmãos, no livro de Romanos, atenção para isso, capítulo 8, verso 26 e 27, o apóstolo Paulo fala alguma coisa sobre oração ali que eu acho fundamental. Paulo vai dizer que Deus nos deu um espírito de adoção. Um espírito de adoção que nos transformou em filhos e que vem nos ensinando a orar como filhos de Deus. Curiosamente, a oração que o Espírito coloca em nós é chamar Deus de Pai. É uma oração filial, de gente que se vê transformada em filho e filha de Deus, que aprende a orar como Jesus ensinou: Pai nosso. Filho que ora, é um filho que ora. É a oração de Jesus no Getsêmani, que é a única ocorrência fora de Paulo do termo Abba. Paulo fala que o espírito de adoção por meio do qual nós clamamos Abba. E a outra ocorrência é Jesus no Getsêmani. Jesus orando: Abba. Eu sei que tu podes todas as coisas, não é assim que Jesus ora? Eu sei que tu podes todas as coisas. Está lá em Marcos 14, 36. Eu sei que tudo é possível para ti. Passa de mim esse cálice. Passa de mim. Gente, Jesus está pedindo: passa de mim este cálice. Já parou para pensar nisso? Que Jesus está pedindo alívio? Jesus está pedindo livramento?
Jesus está pedindo, se o senhor tem um plano B, se o senhor tiver uma carta na manga, se o senhor tiver o truco aí escondido, é agora. Põe na mesa, põe na mesa. Mas Jesus, na mesma oração, e eu acredito que foi uma oração sincera de Jesus, ele dá um salto, ele diz, contudo, não seja o que eu quero. E sim o que tu queres. Como é que filhos oram? Como filhos de Deus oram? Paulo vai dizer em Romanos 8, 26 e 27, que nós não sabemos orar. Você já parou para pensar nisso, meu irmão, que você não sabe orar? Nós não sabemos orar como convém. Se nós não sabemos orar como convém, Igor, como que nós podemos orar corretamente? Como que eu posso orar como Jesus orou? Porque é ali que é o segredo. É como está no Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Orar como filhos de Deus é apresentar a Deus os nossos desejos, as nossas demandas, mas a parte alta da oração é quando você desenvolve pelo Espírito a capacidade de abrir mão da sua vontade para desejar a vontade de Deus. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Mas, Igor, como que eu posso ter uma vontade que não está em mim? A minha vontade é quando eu tenho dor, ter alívio da dor, é quando eu tenho uma perda, é ter alívio da perda, é quando eu tenho uma demanda, é suprir a demanda. É isso que eu quero fazer o tempo inteiro. O tempo inteiro eu quero satisfazer as minhas demandas. Mas como eu posso desejar aquilo que Deus deseja? Olha o que está aí, Romanos 8, 26 e 27. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Admite, meu irmão, você é fraco. Admite que nós possamos admitir, somos fracos, somos vulneráveis, a nossa oração é precária, é autocentrada, ela é fundada no nosso senso de preservação, a gente quer se safar, sejamos honestos, mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Sabe por quê? Olha o que está aí. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós. O Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o texto diz que ele geme de maneira excedente, sobremaneira. Ele transcende a nossa fraqueza, intercede. Mas o Espírito, meus irmãos, tem um jeito de orar. Lembra? Ele é o Espírito da verdade. Então ele tem um jeito de nos ensinar a orar. Verso 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, então o Espírito não intercede de qualquer maneira, óbvio. O Espírito intercede de acordo com um critério. Qual o critério? Ele intercede segundo a vontade de Deus. No final das contas, irmãos, nós cristãos oramos, não é porque nossa oração, de alguma maneira, fará com que Deus se conforme às nossas expectativas. A oração faz muito mais em nós do que alguma coisa em Deus. A gente acha que a oração é alguma coisa que a gente faz para manipular a divindade, para fazer com que Deus se mova em direção dos meus caprichos. E quantos de nós, meus irmãos, ouvimos isso em púlpitos, pregações, mensagens, que nós oramos para mover Deus, que nós oramos para instrumentalizar Deus, para que Deus me favoreça de alguma maneira, para que Deus se mova, chame a atenção de Deus para uma demanda pessoal. Quando, biblicamente, a oração está fazendo muito mais em nós
do que alguma coisa em Deus. Meus irmãos, Deus tem uma vontade, um querer, um propósito, um intento. Eu já falei isso aqui, de que a história está toda arrebatada, rebocada por Deus para uma única direção, e essa direção envolve a glória dele. Deus já tem vontades muito bem traçadas para cada um de nós e para a nossa existência. E então por que oramos? Oramos não para convencer a Deus, mas porque Deus está querendo nos convencer da vontade dele. Porque a vontade de Deus é bem melhor do que a minha. O querer de Deus é superior a qualquer vontade particular que eu tenha cultivado no meu coração. A grande verdade, meus irmãos, é que enquanto oramos, Deus conforma a nossa agenda à agenda dele. Deus conforma as nossas expectativas às expectativas dele. No final das contas, a oração está mudando é com você, meu irmão. Está mudando é a nossa vida. Porque Deus sabe que esse Espírito intercede segundo a vontade de Deus por cada um dos santos. Então vamos ver como é que os apóstolos oraram. Vamos voltar para Atos 4:24. Olha o que diz lá claramente. A oração dos apóstolos, a oração da igreja, começava afirmando Deus como Criador. A oração deles começou assim: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Uma oração de uma igreja cheia no Espírito é, em primeiro lugar, uma oração baseada numa clareza sobre quem Deus é. Primeiro, Deus é Criador. Se Deus é Criador, meu irmão, acabou qualquer noção pagã de que o mundo se institui ou se constitui por forças autônomas, forças espirituais pagãs que animam a natureza, e espíritos invisíveis que controlam a realidade. Afirmar que Deus é Criador significa, inclusive, que o mundo que nós vivemos sequer é controlado por forças políticas, por maquinações humanas, por conspirações. Não. O mundo que nós vivemos, meus irmãos, é um mundo pautado e baseado num Deus que é criador de todas as coisas. Admitir na oração que Deus é o Criador significa admitir que o mundo que nós vivemos é um mundo que tem origem em um único Deus e que Ele é a causa de toda a realidade. Reconhecer que Deus é o Criador significa que o mundo que nós vivemos é um mundo dado. Que Deus te deu tudo o que você desfruta nessa vida. Significa que nós precisamos ser gratos diante dEle, porque Ele nos deu. Não produzimos, Ele nos deu. Reconhecer que Deus é Criador evita o que a gente chama de secularização da vida. Olhar para a rotina, para o dia a dia, para o trabalho, para os nossos esforços, como se fossem meramente esforços humanos. Não, o que fazemos é baseado em graça, em gratidão, em senso de que vivemos num mundo que é sustentado pelo que Ele é e pela palavra dEle. Reconhecer que Deus é Criador de todas as coisas, no momento de intensa ameaça, como a igreja está vivendo aqui, significava guardar o coração dos ídolos. Porque quando você simplesmente negligencia o fato de que Deus criou o mundo e o universo e deu tudo o que nós experimentamos como uma dádiva da sua graça, você acaba se devotando a outra coisa que não Ele. Então, primeiro a igreja orou ao Deus Criador. Mas no verso 25 até o verso 26, essa igreja, além de reconhecer Deus como Criador, é uma igreja que ora a partir da palavra. Eles oram reconhecendo aquilo que o Senhor já falou pelo rei Davi. É uma igreja que discerne a história pela palavra dada. Cristãos, meus irmãos, não andam na sua vida, na sua caminhada cristã, como se o mundo que nós vivêssemos fosse um mundo sob controle de forças que não são divinas. Os discípulos estão discernindo a história a partir do que a Escritura diz, e não do que a Globo News diz. Eles olham para um salmo messiânico, o Salmo 2,
que fala do Senhor e o seu ungido, e eles olham para o Salmo e dizem, olha como está escrito aqui mesmo, olha só o que está acontecendo com Jesus. Está aqui no Salmo 2. Porque os pagãos se enfurecem, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu Messias, o seu ungido. Aqui o Messias é outro. É o verdadeiro. O que os discípulos estão fazendo, meu irmão? Vivendo o que o Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aquilo que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús, quando lhes abriu o entendimento para discernirem tudo o que estava escrito sobre Jesus, sobre o verdadeiro Messias na lei, nos profetas e nos salmos. Já falamos sobre isso aqui. A igreja cristã é uma igreja que ela habita na palavra de Deus. É uma igreja que respira a narrativa das Escrituras. Paulo disse isso em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Meu irmão, num mundo de pós-verdades, no mundo de narrativas paralelas, de fake news, no mundo em que cada um se agarra a uma história que considera legítima, porque ninguém mais detém a narrativa verdadeira. Ninguém mais detém a narrativa verdadeira. Hoje nem é mais tanto o mundo das ideologias, é o mundo das narrativas, das histórias. Qual é, meu irmão, a história verdadeira? Qual é a narrativa que sustenta verdadeiramente a vida e o peso de uma alma que tem sede pelo eterno? Como nós podemos suprir a fome da alma humana por aquilo que é atemporal? Como nós podemos suprir? Que bem neste mundo que dissolve, que enferruja, que se deteriora, que envelhece, pode sustentar o peso de uma única alma sedenta por aquilo que é eterno? Os discípulos enxergaram algo em Jesus que poucas pessoas percebem. Os discípulos viram o cheiro de eternidade em Jesus. Os discípulos viram em Jesus algo que não podia ser consumido pelo tempo. Eles viram, como na parábola do reino, como um homem que achou um tesouro escondido no campo, vendeu tudo o que tinha e comprou. E observem o verso 27 e 28. Então nós oramos ao Deus Criador, oramos ao Deus que se revela na Escritura, mas nós também oramos a um Deus que é soberano. Observe como os discípulos leem as circunstâncias da traição de Jesus, do julgamento de Jesus, sua crucificação e ressurreição, como uma história que não era fruto dos caprichos políticos, mas uma história pré-determinada por Deus. Esse é o termo, inclusive, que aparece aí no verso 28. Olha aí, Atos 4, 27 e 28. Pois nessa cidade, eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Meu irmão, cristãos não oram olhando para a vida como se a vida fosse assim, fruto de um monte de capricho, de cálculo. Cristãos oram com profundo senso de providência, de que Deus é soberano sobre a história, de que Deus governa todas as circunstâncias históricas, que nós temos alguma liberdade no mundo que Deus criou, mas a nossa liberdade não é absoluta sobre a realidade. Absoluta sobre a realidade é a vontade de Deus. Então a nossa oração é uma oração baseada nesse senso de providência. Muita gente poderia dizer, Igor, Jesus morreu na cruz. Os discípulos olharam para a circunstância e falaram, poxa, perdemos o controle. E parecia meio confuso mesmo.
Um beijava, o outro traía, um fugia, o outro corria, um era traído, Jesus é preso. Parece que o projeto messiânico estava fracassando. Os discípulos estavam confusos. Como ter fé, meu irmão? Sejamos racionais e humanos. Como ter fé diante de circunstâncias tão complexas? Como pode o Jesus que andava sobre as águas, que acalmava a tempestade, ressuscitava mortos, expulsava demônios, agora está ali frágil, impotente, aparentemente impotente diante das mãos políticas daquela época? E Jesus é claro em João 10,17, que coisa forte esse texto. Jesus em João 10,17 e 18 diz: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu entrego a minha vida espontaneamente. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida. E também tenho autoridade para reavê-la. Cristãos precisam aprender no Espírito que movia os apóstolos a se verem como parte de um grande drama divino. Escutem isso. De uma belíssima história tecida por Deus. A nossa oração não é uma oração de gente que está como espectador da história. A oração do povo de Deus é a oração de um povo que coopera com Deus nessa história. Nós somos parte do drama. Não somos meros espectadores. E quando Deus nos rapta para a sua história, a nossa história é costurada aos planos eternos dele. E ai de nós, cristãos, que fomos feitos filhos de Deus, se transformarmos a nossa vida em um experimento de liberdade autônoma, como se tivéssemos competência de dirigir a nossa vida independente da história de Deus. Deus é extremamente convincente em nos colocar de volta nos eixos da sua história. Podem ficar tranquilos. A história é providencial. Não somos nós que movemos a Deus. Que petulância. É Deus que se move na história e nos move em direção a Ele. Então nós oramos a um Deus criador, para encerrar. Oramos para um Deus que se revela. Oramos a um Deus que é soberano. Mas também oramos a um Deus que nos capacita, porque nós não temos recursos próprios para sermos o que devemos ser. Por isso a igreja está orando. Porque a igreja tem ao mesmo tempo um profundo senso de vulnerabilidade, mas também um profundo senso de que Deus capacita quem não tem capacidade alguma. Que Deus tem recursos no seu espírito para habilitar corações desobedientes a obedecer. Corações covardes a serem corajosos. Pessoas aterradas e trêmulas de medo, pessoas ousadas. Quem negava, agora prega. Olha o que eles dizem aí no verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Concede, é dádiva, é presente, é dom. Não está na gente. Concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu servo Jesus. Cristãos, atenção irmãos, cristãos não são pessoas naturalmente corajosas. Quantas pessoas nos procuram e dizem assim: Igor, eu queria virar cristão, mas eu não estou preparado para ser cristão. Olha, que cristão que está preparado para ser cristão? Que pessoa está preparada para ser cristã? Ah, Igor, eu tenho que arrumar muita coisa na minha vida, eu tenho que pagar umas contas, minha dívida com o SPC, eu preciso parar com alguns hábitos que eu tenho estranhos, eu acho que eu ainda não sirvo para ser cristão. Quem que serve para ser cristão? Meu irmão, Deus nos faz cristãos. É Deus que nos habilita a sermos transformados em cristãos, em testemunhas. Cristãos são marcados por uma graça que nos dá confiança irrestrita a quem Deus é. Filipenses 2,13, porque é Deus quem efetua em vós, é Deus quem faz em você, tanto querer como realizar. Igor, eu não quero a vontade de Deus, fique tranquilo que o Espírito sabe colocar desejos que você não tinha no seu coração. E não apenas a desejar, mas a realizar. E Filipenses é claro, segundo a sua boa vontade. O texto é claro.
E o efeito de uma igreja que confia num Deus Criador, uma igreja que confia num Deus soberano, num Deus que se revela na palavra, um Deus que capacita pela graça, é uma igreja cheia do Espírito. E o lugar que eles estavam se reunidos tremeu, e foram todos cheios do Espírito Santo, e falavam com coragem desse evangelho, e grandes sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Paulo é claro em Efésios: não vos embriagueis com vinho, onde há corrupção, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, isso é um imperativo. Isso é um imperativo, a igreja precisa se encher do Espírito. Como? Quando nós falamos os salmos, quando nós entoamos cânticos, quando oramos, quando damos graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, quando nos sujeitamos uns aos outros, quando essa igreja se coloca frágil, pedinte, pobre, diante de quem Deus é, clamando a Ele para que supra as nossas demandas de graça, para que sejamos aquilo que devemos ser. Vamos orar. Vou pedir aos irmãos da diaconia que tragam os elementos, e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua igreja, Pai. A igreja que agora está ouvindo e deseja aprender a querer vontade melhor do que ela mesma. Nós queremos uma vontade que é melhor do que a nossa. Um querer que está alinhado com a tua história e não a nossa pretensão de escrever a nossa própria história. Pai, nós não temos nada para te dar. Nós não temos recursos. Ao contrário, quando olhamos para nós, o que vemos? Desobediência, teimosia, irritabilidade, pecado. Por isso nós precisamos de Ti. Nós carecemos de Ti. Nós queremos que as nossas vidas sejam cheias do Espírito. O Espírito que intercede segundo a vontade de Deus. Ajuda-nos a orar, Senhor. Nós não sabemos orar como convém, mas que a nossa oração seja como oração de filhos. Oração de filhos e filhas, que dizem como Jesus disse: contudo, não seja o que eu quero, mas o que Tu queres, Senhor. Ajuda o Teu povo a desejar a Tua vontade, e ajuda o Teu povo a ser uma igreja cheia do Espírito. É a nossa oração em Jesus. Amém.